Em 1944, na Batalha do Bulge, tropas alemãs ficaram conhecidas por se disfarçarem de soldados aliados. Menos conhecidas são as façanhas de uma unidade especial que realizou operações secretas, bem debaixo do nariz do inimigo. Parte da Abwehr, o serviço de inteligência alemão. Essa unidade de elite atravessava as linhas inimigas para garantir ou sabotar locais estratégicos, prontos para o Blitzkrieg que inevitavelmente viria em seguida. Centrais na invasão tanto da Europa Ocidental quanto da Rússia, os Brandenburgers eram os guerreiros secretos da Alemanha. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general Paul von Lettow-Vorbeck comandou as forças na campanha da África Oriental no Exército Imperial Alemão. Lettow-Vorbeck explorou a guerra de guerrilha contra as tropas aliadas. E da mesma forma, Thomas Edward Lawrence também usou as mesmas táticas contra os turcos na Arábia com grande sucesso. Em setembro de 1939, na campanha polonesa, o Oberkommando der Wehrmacht, alto comando das Forças Armadas, criou o batalhão Ebbinghaus, formado por falantes de polonês. Durante as primeiras ações na fronteira, os homens foram enviados vestidos com roupas civis em missões não convencionais. Essencialmente, eles deveriam entrar em território inimigo e garantir pontos estratégicos, como estradas e pontes, para acelerar o avanço alemão e, em geral, causar desordem nas fileiras inimigas ou destruir infraestrutura e dificultar o inimigo. Sob o comando do tenente Hans Albrecht Herzner, o grupo foi enviado para a missão. A estação Most deveria ser tomada explodindo o túnel sob o Passo Jablunkov e destruindo o detonador ali. Depois disso, ocupar o túnel e remover a carga explosiva, fim da citação. Os Ebbinghausers cruzaram a fronteira em 26 de agosto de 1939 e tomaram a estação ferroviária em Most. Herzner, sem contato com a Abwehr, não sabia que Hitler havia adiado a invasão. Todas as outras unidades de comando estavam cientes da ordem, exceto a dele. Só na manhã seguinte, Herzner foi finalmente informado da situação e recebeu ordens para retornar. Depois de libertar seus prisioneiros poloneses, começou a verdadeira invasão da Polônia. Os Ebbinghausers tiveram sucesso ao explodir pontes, trilhos, danificar estações e entroncamentos ferroviários e rodoviários, além de atingir outros alvos estratégicos. A unidade também foi responsável, no entanto, por várias atrocidades, incluindo a tortura de prisioneiros e execuções em massa. Após um mês, a luta polonesa chegou ao fim, com a Alemanha e a União Soviética anexando e dividindo o país com sucesso. Apesar do sucesso estratégico, o batalhão Ebbinghaus teve perdas graves e matou tantos civis que o alto comando prussiano considerou seus métodos extremos demais, e a unidade foi dissolvida. No entanto, em outubro de 1939 visis, o almirante Wilhelm Canaris convenceu o Oberkommando der Wehrmacht a permitir que ele criasse um grupo de inteligência na Abwehr. O capitão Theodor Gottlieb von Hippel, um dos oficiais de Canaris, havia servido sob o comando de Lettow-Vorbeck no Teatro de Operações da África Oriental e tornou-se um defensor de suas táticas de guerrilha. Hippel propôs que uma pequena unidade de combate altamente treinada em guerra psicológica e fluente em vários idiomas estrangeiros poderia realizar missões de combate clandestinas atrás das linhas inimigas, causando caos no comando, comunicação e operações logísticas do inimigo. Hippel recebeu ordem de formar uma companhia de sabotadores para o oeste, e Canaris autorizou que ele criasse uma unidade baseada nos Ebbinghausers. A Lehr und Bau Company foi formada em 25 de outubro de 1939 como parte da Abwehr.
Os recrutas eram totalmente diferentes dos que representavam o Übermensch da raça superior germânica na SS de Himmler. Hippel preferia recrutar poloneses e eslavos dispostos a lutar pela Alemanha, em vez de buscar apenas ascendência ariana. Segundo David Higgins, os candidatos precisavam ser motivados, aventureiros, fisicamente aptos, saber improvisar, ter pontaria, autocontrole, conhecer costumes e culturas estrangeiras e falar pelo menos um idioma extra. Fim da citação. A unidade mudou-se para o quartel de Brandemburgo, na cidade de Stendal. Em 3 meses, a companhia foi ampliada e virou o Batalhão Brandemburgo. Os homens, conhecidos como brandemburgueses, foram divididos em 5 seções: serviços secretos de inteligência, contra-inteligência, segurança, sabotagem, contra-sabotagem e tarefas especiais. Para se infiltrarem com sucesso, os brandemburgueses vestiam uniformes inimigos sobre suas fardas alemãs. Dessa forma, se fossem capturados e o disfarce fosse removido, a esperança era de que fossem tratados como prisioneiros de guerra em vez de serem fuzilados como espiões. Mesmo assim, todos do batalhão precisavam ser voluntários, pois, se capturados em operações secretas, provavelmente seriam executados. Uniformes inimigos eram obtidos de várias formas, incluindo de soviéticos capturados na Guerra de Inverno de 1939-1940 ou comprados, usados em lojas, como os holandeses. Às vezes, os Brandenburgers se disfarçavam com uma semi-camuflagem Haupttarnung, como um capacete e um sobretudo. Em outras situações, quando o disfarce precisava ser mais profundo, os homens usavam a camuflagem completa Waldtarnung, vestindo todo o uniforme militar inimigo. Os Brandenburgers atuaram em várias missões na Fall-Gelb, invasão da França e Países Baixos, usando uniformes inimigos. Grupos pequenos cruzaram para os países do Benelux em 8 de maio de 1940, 2 dias antes do início da ofensiva, para fazer mapas, fotografar, comprar uniformes usados e contatar simpatizantes nazistas. 2 dias depois, antes do amanhecer e 10 minutos antes da invasão, uma equipe de 6 comandos, disfarçados de policiais militares holandeses, escoltou um grupo de prisioneiros alemães ao chegar à ponte ferroviária na cidade holandesa de Gennep. Eles passaram tranquilamente pelos 4 sentinelas holandeses que, acreditando contar com os policiais militares, foram facilmente dominados. Depois, os detonadores foram desativados rapidamente, permitindo que a 9ª Divisão Panzer avançasse e tomasse pontos vitais. Na Primeira Guerra Mundial, os belgas barraram a Alemanha, inundando a planície de Isa. Agora, a Holanda era invadida por ataque alemão. Era crucial que esse atraso não acontecesse novamente. Havia casas de bombas ao longo da estrada Ostende-Newport para controlar as águas ao sul do rio. ISA. Um grupo de cerca de 12 de Brandenburgers, desta vez disfarçados com sobretudos do exército belga, foi enviado de Gante para tomar as casas de bombas perto da ponte rodoviária, no lado sul do ISA. Ao saber de um oficial belga que os britânicos controlavam a ponte em Newport, pois os belgas iam se render, os comandos sabiam que não podiam perder tempo. Era provável que os britânicos explodissem a ponte e destruíssem as comportas para facilitar a evacuação de Dunkerque, que havia acabado de começar a poucos quilômetros pela costa. Lutando para atravessar as linhas de refugiados, a unidade Brandenburg chegou ao seu alvo por volta das 19 horas, mas ao chegar, foi recebida sob fogo. Os homens se abrigaram e tiraram seus uniformes belgas, aproveitando a cobertura da escuridão. 2 dos comandos rastejaram para frente, desmontando lentamente qualquer carga explosiva que encontravam e congelando toda vez que os holofotes intensos brilhavam em sua direção. Ao chegarem ao outro lado, começou um tiroteio enquanto seus companheiros invadiam a ponte, expulsavam os britânicos e controlavam as casas de bombas e a ponte. Durante a invasão inicial da Europa Ocidental, os Brandenburgers conseguiram garantir e depois entregar 70 de seus 61 objetivos para as unidades que vinham atrás. O chefe da Abwehr,
Wilhelm Canaris, ficou mais do que satisfeito com as façanhas deles na Bélgica e na Holanda. No fim de maio de 1940, William Keitel, chefe do Estado-Maior do Alto Comando, enviou mensagem a Canaris, elogiando suas tropas por lutarem de forma excepcional. Os Brandenburgers foram ainda mais reconhecidos quando o próprio Hitler entregou condecorações da Cruz de Ferro para 3/4 dos homens envolvidos. Um dos homens de Hippeld recebeu a Cruz de Cavaleiro, uma das maiores honrarias das forças militares e paramilitares nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em outubro daquele ano, os Brandenburgers já formavam uma unidade do tamanho de um regimento inteiro. Em junho de 1941, acreditando que a Europa continental ocidental estava segura, Hitler lançou a Operação Barbarossa. Ele pretendia derrotar a Rússia com um único golpe. Os estoques militares soviéticos foram confiscados na Guerra de Inverno. Os materiais incluíam uniformes, bonés, sobretudos, armas e até motocicletas e caminhões. No verão de 1942, o regimento Brandenburg foi levado à Ucrânia para apoiar o avanço alemão rumo a Stalingrado e aos campos de petróleo do Cáucaso. Assim como fizeram no oeste, os Brandenburgers disfarçados foram os primeiros a cruzar a fronteira. Lá, eles contataram aliados ucranianos e bielorrussos que lutavam contra os ocupantes soviéticos. Eles participaram de dezenas de operações secretas para cortar fios de telefone e telégrafo, além de capturar pontes e outros alvos vitais para acelerar a Blitzkrieg que se aproximava. Vestindo casacos do Exército Vermelho sobre seus uniformes e liderados por um comandante fluente em russo, cada destacamento dos Brandenburgers enfrentava grande pressão, pois os guardas de fronteira estavam muito atentos a ataques alemães e ninguém sabia as senhas soviéticas daquela noite. Eles também haviam recebido ordens para não abrir fogo sob nenhuma circunstância, até que o ataque principal tivesse começado. Então, a única opção deles era tentar sair de qualquer situação complicada conversando, ou, como último recurso, fugir. Os Brandenburgers, liderados por Adrian von Volkersam e disfarçados de Comissariado do Povo para Assuntos Internos, avançaram mais fundo no território inimigo do que qualquer outra companhia alemã antes. A Polícia Secreta Soviética, uma unidade de 62 Brandenburgers composta por alemães dos Sudetos e do Báltico, entrou em ação. A ordem era capturar e proteger os campos de petróleo vitais em Mikop. Dirigindo caminhões do Exército Vermelho, a companhia atravessou as linhas soviéticas e avançou no território inimigo. Quando encontraram muitos soldados soviéticos tentando fugir, Volkersam os convenceu a lutar e os levou de volta à linha de frente. Usando soldados russos reais como disfarce, os Brandenburgers atravessaram livremente as linhas soviéticas. Da invasão da Polônia em 1939 até meados de 1943, os Brandenburgers fizeram operações especiais por toda a Europa, pois a maioria dos diários de combate e relatórios da companhia foi destruída na guerra. Muitas das evidências em torno das façanhas lendárias desta unidade são pouco confiáveis, fragmentadas e frequentemente contraditórias. Há dados suficientes indicando que os Brandenburgers contribuíram enormemente para a máquina de guerra nazista, de forma totalmente desproporcional ao tamanho do batalhão. No final, foram a política de poder nazista e a rivalidade entre a Abwehr e a SS que acabaram com os Brandenburgers. Em abril de 1943, a SS formou os grupos de caçadores de Friedenthal, pequenas unidades sob o comando do capitão Otto Skorzeny da Waffen-SS. Apesar de ainda ser recente, Himmler convenceu Hitler a autorizar os Friedenthalers a liderarem o ousado resgate de Benito Mussolini do cativeiro em Gran Sasso. O sucesso deles levou ao fim dos Brandenburgers, retirados da Abwehr e subordinados ao alto comando das Forças Armadas. No outono de 1944, os Brandenburgers atuaram principalmente nos Balcãs, em ações antipartidárias. Com os Brandenburgers se tornando uma tropa regular do exército, os Friedenthalers assumiram seu lugar. Em setembro de 1944,
a unidade foi reclassificada como Divisão Panzer Grenadier Brandenburg, e todos os 900 soldados oficiais e suboficiais que antes se especializavam em operações secretas de comando foram transferidos para as unidades SS Jagdverband.